Fala minha rapaziada, tudo bom com vocês? Meu nome é PH Miranda. Se você ainda não me conhece, eu faço vídeo de futebol todos os dias aqui no YouTube. Bom rapaziada, hoje eu vou falar de dois assuntos muito importantes, né? Ontem nós tivemos Brasil e Senegal, né? Mais cedo, né? Foi 1h o jogo, né? 1h da tarde. E mais de noite tivemos o Flamengo e Sport, né? Sport Flamengo na verdade, né? Porque foi na Casa do Sport lá em Recife. Teve também Palmeiras e Santos, mas eu já fiz um pós-jogo, tá? Ontem mesmo, então tá aí no canal, só você entrar aí no canal, eu fiz um pós-jogo, então vou só comentar desses dois jogos pra não deixar passar. Beleza? Antes de mais nada, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa a notificação para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Tô postando conteúdo praticamente todos os dias aqui no canal, beleza? E me segue também nas redes sociais, @canaldoph.oficial no Instagram e no TikTok. E também tem o X, beleza? Lá no X é só você pesquisar canal do PH, mas se você quiser tem um link na descrição também, o arroba é @phmirandap, beleza? Me segue lá também que é muito importante para mim. Valeu? Vamos começar falando de Flamengo, tá? Eu não vou fazer uma análise completa da partida em si, porque a partir dos 30 minutos do segundo tempo, né, mais ou menos, foi um jogo de um time só. Então não tem muita análise para fazer, foi uma dominância de um time que é líder do campeonato contra o último colocado já rebaixado. Então eu vou só dar uma passada por cima da partida para não deixar de falar, na verdade, sobre essa partida, beleza? Mas enfim, basicamente o Flamengo é uma coisa que precisa ser revista pelo Felipe Luiz. Porque nos últimos 13 jogos, se eu não me engano, o Flamengo tomou 10 gols. E isso contradiz muito o ano do Flamengo. Que se você olhar o ano inteiro do Flamengo, é um ano em que você, tirando esses últimos 10 jogos, dos 10 jogos atrás para trás, você tem uma solidez defensiva como uma das principais características desse time do Flamengo. É um time que ataca muito e quando é atacado se defende muito bem. E aí isso passa muito pela dupla de zaga que é praticamente a dupla de zaga do campeonato. Você pode discutir ali, mas talvez seja a dupla de zaga, a melhor dupla de zaga do Brasil atualmente, jogando no Brasil, tá? Que é Léo Pereira e Léo Ortiz. Na minha opinião, né, obviamente. E, cara, quando você perde o Léo Ortiz, que é um cara de referência, né, que chamado, né, de camisa 10 da zaga, é um cara de referência nesse sistema defensivo do Flamengo, você perde muito, né? O Flamengo teve muitos desfalques hoje, né? Hoje não, desculpa, ontem. E esses desfalques, obviamente, influenciaram muito. Dentre eles, o próprio Léo Ortiz, né, que já está em recuperação aí há um tempinho, né, de uma lesão que ele sofreu na partida contra o Palmeiras. Contra o Racing ele joga, mas ele joga já meio não estava 100% ainda, né? Ele joga no sacrifício, digamos assim, e depois ele volta para recuperação, né? Então fica nítido na minha visão de que ele não deveria ter voltado contra o Racing, mas voltou em virtude da situação da partida. Mas enfim, e aí o Flamengo tem a opção imediata ao Léo Ortiz, é o Danilo, né, que vem jogando na zaga, né, que não pode ser encarado mais como lateral, com todo respeito. Se você vê o Danilo como lateral em 2025, você tá vivendo em outro mundo. Mas o Danilo é zagueiro atualmente, beleza? E tá jogando como zagueiro, né? Porém, ele foi convocado para a seleção, ao meu ver, né, erradamente, mas ele foi convocado e tá na seleção, nos amistosos lá na Inglaterra. E aí o Flamengo teve que ser obrigado a utilizar o seu zagueiro da base, o João Vitor, que aliás, Pedro Henrique, não vejo sentido, né, da escolha pelo João Vitor e a não escolha do Iago. Porque da base do Flamengo, eu vejo, na minha opinião, que o Iago, aquele mesmo que fez aquele gol, né, de cavadinha, tal, eu vejo ele mais pronto para esse time do Flamengo, mais maduro do que o João Vitor, tá? E aí eu não vou culpar ele pelo gol que o Flamengo sofreu, pelo amor de Deus, não. Eu acho que ele não tem culpa de daquele gol, a culpa mais ainda do Ayrton Lucas do que dele, tá? Na minha visão. Mas eu vejo o Iago, zagueiro do Sub-20 do Flamengo, mais pronto, tanto de maturidade como de técnica mesmo, do que o João Vitor, beleza? Mas aí é uma escolha do Felipe Luiz, tá? Não vejo também tanto absurdo nisso, é só uma escolha que eu faria, tá?
Mas aí ele optou pelo João Vitor. E eu achei que cara, o Flamengo ele perdeu muito essa consistência defensiva. A gente viu o jogo, que eu acho que se o Flamengo tivesse pegado um time melhor do que o Sport jogou bem. Nos primeiros 30 minutos, na primeira meia hora de jogo, o Sport jogou muito bem, tá? O problema é que o Sport não tem um elenco bom, o Sport não é um time que está com uma vontade muito grande, a gente sabe por quê, né? Já estava praticamente rebaixado antes dessa partida, e aí com essa partida, com essa derrota, foi rebaixado, né? De forma matemática, né? Então é um time que sem vontade, que a única coisa que os jogadores precisam mostrar é o mínimo de competência, né, para terminar esse campeonato. Então talvez se o Flamengo tivesse encarado um time melhor tecnicamente, com um elenco melhor, talvez o Flamengo tivesse sofrido muito mais. E olha que sofreu contra o Sport, tá? Sofreu contra o último colocado do Brasileirão, contra uma das piores campanhas aí dos últimos anos, né? E sofreu contra esse time que já está rebaixado praticamente, né? Praticamente não, estava praticamente rebaixado e agora está matematicamente rebaixado. Mas enfim, e aí o Flamengo ele muda o jogo, né? Quando o Sport tem um jogador expulso. Tá? As duas expulsões foram bem aplicadas, tá? Não teve nenhum lance assim de arbitragem, graças a Deus, né? Em todos os jogos, né? de ontem não tivemos erros de arbitragem, na minha opinião. Erros não, né? Mas não tivemos nenhum absurdo, nenhuma polêmica de arbitragem, né? Enfim, e aí no jogo contra o Sport, o Flamengo dominou o Sport depois da expulsão, né? A primeira expulsão foi o segundo cartão amarelo, as duas expulsões na verdade, né? Foram segundos cartões amarelos, e a primeira expulsão muito bem aplicada, a segunda também, e uma sequência da outra, né? Tem a primeira expulsão, e aí sai o primeiro gol do Flamengo numa jogada do Luiz Araújo, que fica muito nítido o buraco que ficou na defesa do Sport, né? E aí também, se você analisar o lance inteiro, né, do gol do Flamengo, né, do gol do Luiz Araújo, primeiro gol, é um gol que a defesa do Sport está praticamente inteira olhando o Luiz Araújo, que é um cara que com todo respeito todo mundo sabe que ele vai fazer, que é cortar para dentro e chutar, né, de canhota, que é um cara que é finalizador. Se você acompanha futebol, se você acompanha os jogos do Flamengo, você sabe que o Luiz Araújo vai fazer aquilo, porque ele faz aquilo constantemente, tá, em várias partidas. Então não ter um jogador do Sport para chegar e marcar ele, né, e travar o chute, é uma coisa no mínimo inaceitável pela torcida do Sport, né, obviamente. Mas o Luiz Araújo não tem nada a ver com isso, foi lá e meteu a bola no ângulo, golaço do Luiz Araújo. Beleza? Aliás, que foi o melhor da partida, tá? Jogou muito aqui o Luiz Araújo, jogou muita bola. Eu não vou ficar falando de gol a gol, porque, né, foram vários gols, foi 5-1, uma goleada do Flamengo por cima do Sport, mas eu queria comentar sobre a defesa do Flamengo, né, já havia falando. E cara, como eu falei, né, o Flamengo estava muito desfalcado, não só o Léo Ortiz e o Danilo, mas também nas laterais, tá? O Varela, que vinha jogando como titular, tá na seleção, então não pôde estar no time de ontem. E aí quem jogou foi o Emerson Royal, que acho que para mim foi disparado pior em campo, uma partida horrorosa do Emerson Royal, tá? E comprometeu muito, inclusive dando contra-ataques para o Sport, que, de novo, se fosse um time melhor tecnicamente, com melhor definição de jogadas, talvez o Sport teria ampliado o placar, tá? E o outro lateral também, o lateral esquerdo, né, o Alexandre, também está na seleção, e aí quem jogou foi o Ayrton Lucas. Então o Flamengo muito desfalcado, tá? Eu falei dessas posições, mas também mais pra frente, o Arrascaeta, o De La Cruz, enfim, outros jogadores também estavam representando suas seleções, ou alguns machucados, e não puderam estar nessa partida. Mas enfim, voltando a falar da defesa, o Flamengo ficou muito fragilizado, a gente viu isso no início do jogo, nos primeiros, vamos botar aí, tirando os primeiros 5 minutos do jogo, dos 5 minutos pra frente até os 30, o Flamengo sofreu muito com saída de bola, por incrível que pareça. Então, a característica desse Flamengo, como eu falei, né, era a solidez defensiva e também a saída de bola. O Felipe Luiz cobra muito isso.
cobra muito, né, da saída de bola, né, e a gente vê isso, que isso é muito treinado pelo Felipe Luiz. E a gente vê isso como uma característica, né, a saída de bola do Flamengo é uma das melhores do Brasil, né, se bobear melhor, porque é uma coisa muito treinada e tem muita técnica para isso, né, jogadores muito experientes, então é uma coisa que a gente está acostumado a ver o Flamengo se sair bem em jogadas assim. E ontem foi uma coisa assim que eu fiquei realmente impressionado por justamente essa constância, né, desses jogos assim que o Flamengo sempre vem mostrando uma saída de bola muito boa, né, desde o jogo contra o São Paulo vem fazendo erros assim grotescos, erros que não cometia antes. Então contra o próprio São Paulo cometeu um erro que custou um gol e, né, depois, obviamente, com a decorrência da partida, custou a vitória, né, e o São Paulo empatou o jogo, foi 2-2. E aí, depois, tem algumas outras falhas, né, que não necessariamente são da saída de bola, mas enfim, o sistema defensivo do Flamengo tem se mostrado um pouco fragilizado. E um time que quer ser campeão tá na reta final de Brasileiro. Qualquer tropeço de um dos dois times, a gente já falou do Palmeiras ontem, eu acho que os dois times vão tropeçar. O Palmeiras já tropeçou. Eu acho que ainda o Flamengo pode tropeçar e eu acho que vai. Tá? Não sei contra quem, não sei qual jogo vai ser, mas eu acho que vai tropeçar. Eu não acho que essa briga, essa reta final de Brasileiro vai ser... Já tá decidida. O Flamengo abriu 3 pontos de vantagem e acabou. Não, eu acho que vai ter tropeço dos dois lados. O Palmeiras já tropeçou, eu acho que o Flamengo ainda vai tropeçar e basta saber contra quem. Então, o Flamengo não pode... Um time que quer ser campeão, não só o Flamengo, o Flamengo não pode, um time que quer ser campeão não pode errar coisas simples, como errou ontem. Tem um vídeo do Hernani, profeta, né? O Hernani, na verdade, que jogou no São Paulo, né? Tem um vídeo no Instagram que na hora do primeiro gol do Sport eu lembrei. Eu falei, cara, eu vou falar disso. Que ele fala que a primeira faixa do campo é a faixa que você tem que jogar obrigatoriamente verticalmente, né? Que você não pode inventar de cruzar a bola naquela área. E foi o que o Ayrton Lucas fez. O Ayrton Lucas vai lá e cruza uma bola na entrada da área e isso custa o gol do Sport, né? Que acaba sendo o gol na decorrência da jogada, né? Do Pablo. E aí, beleza, o Sport consegue até outras chances depois desse gol. Tá? O Sport poderia muito bem ter ampliado, aliás, muito bom jogador o Léo Pereira, tá? Léo Pereira do Sport, né? Muito bom jogador. Esse time do Sport em si tem alguns jogadores que são muito aproveitáveis, tá? Na próxima Série A, alguns times daí da Série A podem ficar de olho, porque eu acho que tem alguns jogadores que podem sim ser aproveitados. Aí o próprio goleiro, o Gabriel, é muito bom goleiro, fez uma defesa espetacular na partida de ontem, tipo assim, muito, muito, muito boa, muito bom goleiro, tá? Por mais que ele tenha falhado contra o Galo, eu já tinha falado no pós-jogo contra o Galo, que é um ótimo goleiro, muito bom mesmo. E aí você tem alguns outros jogadores, né? O próprio Léo Pereira, como eu falei, você tinha o Derek Lacerda, que acabou sendo dispensado do time, né? Mas enfim, é muito bom jogador. Enfim, você tem alguns outros nomes que podem ser aproveitados no ano que vem. Então é bom, né, os times da Série A abrirem o olho aí pra Série A do ano que vem. Mas enfim, acabamos de falar do Flamengo. A briga pelo título vai ser muito interessante nessa reta final. Muito interessante mesmo. O Flamengo abre 3 pontos com a derrota do Palmeiras na partida de ontem. O Flamengo abre 3 pontos para cima do Palmeiras e praticamente faz uma gordurinha, né, nessa reta final, que vai ser importantíssima pro Flamengo nessa reta final. Porém, é bom o Flamengo abrir o olho. O Flamengo fez essa vitória do Flamengo, já era esperada, mas os erros defensivos do Flamengo, talvez, eu não vou afirmar, né, mas eu acho que talvez, se o Flamengo tivesse pegado um time melhor, então, assim, um time de meio tabela, não precisa ser um time lá do G6. Se o Flamengo tivesse pegado um time de meio de tabela e com uma capacidade de definição melhor, obviamente, e também não tivesse os dois expulsos, talvez o Flamengo tivesse perdido essa partida. Tá? Eu acho que talvez o Flamengo tivesse perdido essa partida, porque o Flamengo não jogou bem.
o Sport tem 2 expulsos, e aí, obviamente, o Flamengo tem superioridade numérica e de qualidade, obviamente, né? E aí o Flamengo massacrou o Sport, foi lá e fez o que tinha que fazer, ganhou muito bem. Mas eu acho que o Flamengo, o Felipe Luiz principalmente, tem que abrir o olho com essa defesa que não pode mais bobear se quiser ser campeão brasileiro da Libertadores, principalmente. Então imagina erros assim, como o do Ayrton Lucas, numa final de Libertadores. Isso é inimaginável pro torcedor do Flamengo e pro Flamengo em si. Então eu acho que o Felipe Luiz tem que abrir o olho nessa questão. Então, vamos falar de seleção brasileira. Cara, a partida de ontem da seleção, eu fiquei muito animado assistindo a seleção brasileira ontem jogar. Principalmente porque, cara, eu vi uma coisa que eu não via há muito tempo, que é a volta daquele futebol vistoso, sabe? No futebol em si falta muito isso, né? Tem se é que a gente pode chamar disso, né? Uma robotização do futebol, né? Isso talvez uma exigência física tão grande, né, que o futebol tem exigido ano após ano, tem feito com que os jogadores que têm capacidade não serem tão elásticos, né? Tão, como é que eu posso dizer? Tão dribladores, enfim. E aí, cara, na partida de ontem eu gostei muito disso, porque eu vi o Brasil jogar um futebol vistoso. Eu vi o Brasil jogar um futebol muito interessante contra Senegal, né, lá no Emirates. Então eu fiquei muito animado vendo essa partida, porque, cara, eu percebi que o Brasil tem uma identidade, finalmente. Desde a era Tite, ou seja, já vai fazer 4 anos, né? Já vamos aí pro 4º ano já sem Tite. Desde a era Tite a gente não viu um Brasil com uma identidade, com um estilo de jogo muito bem formatado. E, cara, com o Ancelotti a gente tem um Brasil com uma cara. Um Brasil que a gente tipo assim, você tem um ponto ali, uma posição ou outra, que você tem dúvidas. Tipo, as duas laterais. Você tem o ataque que você tem, que aí é mais por... São 2 motivos diferentes, né? As laterais são por falta de uma opção clara, e lá na frente é uma enormidade de opções que a gente pode definir, mas aí é problema do Ancelotti, é um problema bom, né? Mas enfim. E, cara, é uma seleção que a gente vê uma cara, que a gente vê uma identidade. E eu fico muito feliz, né? E de ver a seleção de volta a ter uma cara, uma identidade. Então, eu gostei bastante do jogo de ontem. Foi um jogo, assim, muito, muito bom. Talvez o melhor jogo do Brasil. Talvez você pode discutir se foi o da Coreia ou não, né, que fez 5-0, mas, cara, eu acho que pelo nível da seleção senegalesa, eu acho que talvez tenha sido o melhor jogo da era Ancelotti, né? Talvez. Isso ainda pode discutir, mas enfim. Principalmente por causa do nível da seleção senegalesa ser maior do que, acho que talvez, todas as seleções que o Ancelotti enfrentou até agora, né? Tanto nas eliminatórias como agora nesses amistosos. Enfim. E o sentimento que eu fiquei é de que o Brasil ganha opções muito interessantes. Por quê? Com essa identidade, né, formada, por exemplo, o Brasil ele ataca, né, num 4-2-4, com 4 atacantes lá na frente, e que isso desestabiliza qualquer adversário, porque fica numa incógnita de tanto de marcação quanto de criatividade. O time que tem muitas opções no ataque, e muito disso passa por Casemiro, tá? O que o Casemiro jogou na partida de ontem é um absurdo, não só pelo gol, tá? Pelo amor de Deus, foi um gol que, aliás, uma belíssima jogada ensaiada. Mas o Casemiro, além de ser aquele volante marcador que tem uma presença absurda no meio campo, de marcação, né, de chegada, enfim, ele tem uma qualidade técnica muito superior a diversos volantes do futebol mundial, tá? E eu fico muito evidente ontem, né, isso. E, cara, como ele se transforma jogando com o Ancelotti, né? Isso é uma coisa assim a ser destacada. Eu acho que é muito importante de falar disso, porque desde o tempo de Real Madrid,
o Ancelotti ele transformou o Casemiro e agora ele volta a transformar o Casemiro de novo, sendo um dos principais, talvez um dos protagonistas desse time do Brasil, né? Dessa nova formação, desse estilo de jogo novo do Brasil. E porque praticamente todas as jogadas passam pelo Casemiro, né? Por esse meio campo, que ao lado do Bruno Guimarães, que aliás está jogando muita bola o Bruno Guimarães, tá? Finalmente sendo o Bruno Guimarães do Newcastle na seleção. A gente sentia muita falta disso e agora com o Ancelotti ele volta a ser o Bruno Guimarães do Newcastle, né? Enfim, e cara, como eu falei, né, eu fiquei muito animado assistindo esse jogo porque o Brasil tem opções de ataque. Você tem um ataque com 4 jogadores e você pode fazer diversas formações. Você pode ter Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Rodrigo e Estevão. Você pode ter Luiz Henrique, Vinícius Júnior, João Pedro e Estevão. Enfim, você tem várias opções. Você pode botar um Igor Jesus no ataque também. Enfim, você tem várias opções que você pode ter um leque muito grande no ataque e que você não perde tanta qualidade. Você não perde, você muda um time, um jogador. Por exemplo, você tira o Vinícius Júnior e você coloca o Luiz Henrique. Muita gente vai achar que talvez mude um pouco, mas cara, na minha visão, não tem diferença. Talvez até melhor o Luiz Henrique, tá? No momento atual, né? No momento atual do ano, o Luiz Henrique, na minha visão, joga melhor na seleção do que o Vinícius Júnior, tá? Atualmente, tá? Estou gravando esse vídeo no dia 16/11, pelo amor de Deus. Então, eu gosto muito disso, porque por mais que o Brasil tenha uma identidade muito bem clara, né? Tem posições que a gente sabe que já estão definidas, né? Por exemplo, a zaga, a gente já sabe que vai ser Marquinhos e o Magalhães, né? O goleiro, tudo bem, vai ser o Alisson, né? Provavelmente. Meio campo, a gente sabe que vai ser Casemiro e Bruno Guimarães. O ataque a gente tem várias opções. Tem algumas bem marcadas, que aliás eu vou comentar sobre ele. O Estevão garante a sua titularidade. Escuta o que eu tô falando. O Estevão, depois da partida de ontem, garantiu não só a vaga dele, mas a titularidade na Copa do Mundo de 2026. O que esse moleque tá jogando na Inglaterra é uma coisa absurda. O que o Estevão faz nesse time do Chelsea é de outro mundo. O que ele joga com 17 anos, 18 anos no Chelsea é surreal, é diferente, é acima da média. Porque ele chega botando o pé na porta. Ele não tem esse negócio de adaptação. Para ele, basta jogar num time minimamente competente que ele se transforma. Que ele consegue ter maturidade que, por exemplo, o Vinícius Júnior não teve. Tá? O Vinícius Júnior, o que eu critico do Vinícius Júnior na seleção brasileira, não só na seleção, mas no Real Madrid também, mas acho que mais na seleção, é a tomada de decisão dele em várias jogadas, em diversas jogadas. Talvez em jogadas que não precisavam de um drible a mais ou de uma corrida a mais, que seja, ele vai lá e tenta. Tudo bem que aí você vai falar, não, mas é porque ele tá arriscando, tudo bem. Mas existem jogadas no futebol que você não precisa necessariamente arriscar, que às vezes você precisa olhar pro lado e passar a bola, por exemplo. E muitas das vezes o Vinícius Júnior falha nisso, peca nisso. E o Vinícius Júnior já tem mais de 20 anos. O Estevão tem 17, 18. Não sei se ele já completou 18, acho que sim. Então, tipo assim, a maturidade dele é uma coisa de outro nível, de outro mundo. A maturidade aí pra fazer um drible, pra tomar uma decisão, saber o que fazer com a bola, é um absurdo que esse moleque vai jogar. Tá? Ele tem muito a evoluir. Já é um monstro, muito, muito, muito monstro. Mas tem muito a melhorar ainda. Porque ele só tem 18 anos. Então, em comparação, tá? Por exemplo, a gente vai ter esse confronto semana que vem, né? Chelsea e Barcelona. O Yamal é um cara também que ele tem muita maturidade para fazer dribles, para tomada de decisão. Que aí eu não tô comparando a qualidade dos dois, tá? Mas eu acho que essa maturidade, essa superioridade na questão
de tomada de decisão aos outros jogadores que são mais velhos, mais experientes do que esses jogadores, é uma coisa de outro nível, cara. A gente está vendo a evolução de dois grandíssimos jogadores futuramente. Eu afirmo que o Estevão vai ser um craque, já é um craque. Mas o que esse cara vai se tornar na crescente que ele tá, eu tenho minhas dúvidas se ele não vai brigar para ser o melhor do mundo, tá? Eu realmente tenho essa expectativa e, cara, jogou muito bem ontem, o melhor da partida disparado. A tomada de decisão dele, de volta a falar, cara, é absurda. Enfim, várias jogadas em que diversos jogadores tentariam um drible a mais, tentariam, sei lá, ou tocaria a bola para trás. Ele fez o que tinha que fazer. Entende o que eu tô falando? Enfim, gostei muito. E outro ponto que eu vou destacar dessa partida antes de encerrar o vídeo é sobre a lateral direita. Pra mim, a sensação que ficou é que o Ancelotti estava esperando o Militão estar 100% para colocar ele na lateral. Porque o Ancelotti convoca 5 laterais, né? 3 laterais esquerdos e 2 laterais direitos. Desses 2 laterais direitos, só jogaram o Wesley nessa convocação, né? Que eu tô falando. Só jogou o Wesley. E ele entrou no segundo tempo, né? Na metade do segundo tempo. Quem é o titular é o Éder Militão, que teoricamente foi convocado como zagueiro, mas na minha visão eu acho que o Ancelotti pretende, e já pretendia isso antes, né? Usar o Militão como lateral direito. E que partida que fez o Militão, cara. Que partida. Muito sólido. Em todos os confrontos ele foi superior. Sabe? Tanto defensivamente como até ofensivamente ele foi muito bem. A gente sabe que ele já foi lateral direito, né, no São Paulo, na época de São Paulo, na época de Porto também. E, cara, ele jogou muita bola. Muito bom jogador. Tá? Então, talvez a gente tenha essa definição. A gente vai ver nos próximos jogos, né? O Brasil vai enfrentar a Tunísia na terça, né? E vai enfrentar depois, já no ano que vem, seleções europeias. Aí o presidente da CBF já praticamente confirmou que serão Croácia e França, que eu achei muito interessante, tá? Eu não esperava uma Croácia e França. Esperava as seleções de segunda prateleira da Europa e vieram seleções da primeira. E eu achei muito bom, muito interessante essas partidas. Vamos ver como é que vai ser. Tô muito animado para assistir esses jogos. E, cara, acho que vai ficar a definição aí para esses próximos jogos, mas talvez a sensação que eu fiquei é de que o Militão vai ser o lateral direito da seleção brasileira, dessa seleção do Ancelotti. E, cara, gostei muito do que eu vi, e eu acho que também os torcedores brasileiros estavam, né, com saudade de ver um Brasil jogando bem contra adversários fortes, né? A seleção de senegalesa não perdia há 26 meses. Então é um negócio de outro mundo. Enfim, cara, eu gostei muito da atuação do Brasil. Foi uma seleção, foi um jogo surpreendente pra mim. Não porque eu não esperava que o Brasil ia jogar bem, mas porque eu não esperava que o Brasil ia ser tão bom quanto foi. Entendeu? Enfim, essa foi minha análise, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo. Estou postando vídeo todos os dias aqui no canal. Beleza? Tem mais vídeos aí no canal, só você ver. Tem vídeo de ontem, tem vídeo de anteontem também. Então assiste aí que tá muito legal, muito interessante. Beleza? Minhas redes sociais estão na descrição. Só você me seguir lá. Clica no link aí que tá na descrição para vocês me seguirem nas redes sociais. Beleza? É isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu!